Bonfire Podcast, a sua fonte de notícias sobre games. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Bonfire Podcast. E dentro dos próximos minutos, nós estaremos atualizando você dos principais acontecimentos da semana no mundo dos games. Estamos aqui mais uma vez para o nosso bate-papo número 16. Hoje é segunda-feira, 28 de abril de 2025. Eu sou o Diego, estou aqui com meu co-host do bigode mais charmoso, cheiroso e com gosto de sabonete, Cauê Bonite, e nosso mestre das curiosidades, Daniel Finamor, e também hoje, nosso ilustríssimo diretor, Hiroutz. E essa semana a gente vai falar dele, do jogo super aclamado pela crítica e pelos fãs também, né, que é o Expedition 33, que, acredite ou não, tem tudo para ser um forte candidato a jogo do ano. Vamos falar sobre o Nintendo Switch 2 brasileiro ser o mais caro do mundo, exatamente isso, e de um live action de Split Fiction. Além disso, a gente também vai falar um pouquinho do Alpha do Marathon e do remaster do Oblivion. Ô, Diego, como é que você sabe o sabor do bigode do Cauê? Foca na pauta, diretor. Ó o cancelamento vindo. Tem outra coisa que eu quero saber. A gente vai falar mesmo de Oblivion hoje ou vocês vão fazer igual na semana passada que vocês falaram que iam falar e não falaram? Você não pode deixar a gente um episódio sem supervisão, ô diretor, porque acontecem essas coisas, né, cara? A gente falou que ia dizer do Oblivion e passou batido, ninguém percebeu. Infelizmente acontece, né? Aconteceu. Pedimos desculpas aos nossos queridos ouvintes. Então vamos aproveitar, Diego, e finalmente falar dele, do nosso querido Bankai, que com certeza tá ouvindo esse podcast aqui já na segunda-feira, no primeiro horário que a gente divulgou ele aí para o mundo. Exatamente. Forte abraço, Bankai. Tamo junto, querido. Abraço, Onishan. Mas vamos lá, Caizão. Ó, deixa eu dar aqui a notícia, porque, cara, eu sou realmente muito fã da franquia Elder Scrolls. Gostei muito de jogar o Oblivion milhões de anos atrás, mas já era meio datado até quando comecei a jogar. Mas dessa vez, esse jogo volta com tudo. Então, o Oblivion foi totalmente reconstruído agora na Unreal 5. E agora esse RPG de 2006 chega repaginado para computador e para consoles da nova geração. Inclusive, direto no Game Pass, sem custo adicional. O jogo basicamente foi anunciado, já foi lançado e ali quem é dono de Xbox e de PC e assim no Game Pass já pôde baixar aí os seus 120 GB e se divertir no jogo muito bonito. Se você é dono de Play 5 também pode, mas né, desembolsando aí acho que uns 220 conto. Tá valendo a pena, tá? O jogo tá bem legal. Mas além dos gráficos estarem melhores, né, eles também deram uma melhorada na progressão dos personagens. E ainda colocaram algumas opções novas de áudio e movimentação pra tirar um pouquinho daquele tom datado do jogo, né? E além disso, não é só o jogo base que tá disponível. Então as expansões que saíram no passar do tempo também estão inclusas já nesse remaster, sem custo adicional nenhum. Pra fazer um frufru ali, a Microsoft colocou um upgrade deluxe pra sua edição, que você adiciona umas roupinhas pra você, pro seu cavalo, umas coisinhas assim, mas é aquela questão puramente cosmética ali, uns itens que não fazem muita diferença, tá? Mas se quer jogar o jogo aí, dia 1 no Game Pass. E um fato legal é que ele foi desenvolvido, né, pela Virtuos, que é uma empresa que tem um background foda nessa parte de fazer remasters, né? E ela trabalhou no remaster do Horizon, do BioShock, do Metal Gear Solid 3 Delta, que também lança esse ano, do Tomb Raider, né, entre outros. Então é uma empresa que tem bastante expertise nisso já, e o jogo realmente saiu bonitinho. O Series S deu ali uma peidadinha em algumas coisas pra rodar, mas depois que renderiza em alguns segundos, o jogo fica impecável. Ô Diego, deixa eu acrescentar uma parada que eu achei muito maneira. Lá na apresentação do jogo, que foi lançado um dia seguinte, né, da sua revelação, o Todd Howard lá, o grande chefão da Bethesda, ele fala ali que quando você faz um remaster, você quer manter o feeling do jogo, né, pra quem teve acesso ao original. E aí, no desenvolvimento, eles tiveram uma sacada muito legal, que foi usar a mesma engine do jogo original pra construir a estrutura dele, mas fazer toda a parte visual na Unreal Engine 5, como você comentou. E é por isso que esse jogo parece o mesmo game de 20 anos atrás, e isso foi genial. Bom dia, meus queridos, bom dia, querido ouvinte. Eu também queria deixar um abraço acalorado aqui pro nosso amigo Bankai. E Diegão, meu algodãozinho doce virtual, você que, assim como eu, joga no PC, né? Conhece bem aí esse universo do PCismo. A cultura dos mods aí é um capítulo à parte e super importante no mundo dos games, né? Algo que quem joga nos consoles acaba não explorando tanto. Então, pra galera que não conhece aqui, vou explicar rapidinho o que são
são os mods. Basicamente são algumas modificações que são criadas pelos próprios jogadores e pensa em tudo, né? Desde um ajuste visual para deixar o jogo mais bonito, até transformações aí que parecem jogos novos. É um trabalho que é colaborativo, né? Geralmente feito de graça pela comunidade e que mantém muitos jogos vivos e interessantes aí por longos anos. E um exemplo que impressiona é o Skyblivion, que é um projeto que nasceu em 2012 por um desenvolvedor talentoso aí chamado Zilavi, que teve a ideia maluca de simplesmente refazer o Oblivion dentro do Skyrim. E aí, pulando para 2025 agora, rolou o lançamento do Oblivion Remastered, né? Conforme vocês falaram, e muita gente aí ficou preocupada achando que isso poderia significar o fim do Skyblivion. Mas o que rolou aí foi justamente o oposto. Pouquinho depois aí de lançar o Remastered, a própria Bethesda chegou junto da galera, deu um baita apoio aí pro pessoal do Skyblivion, mandou chave de jogo pra equipe, e o mais importante de tudo aí, confirmou que não tem nenhuma intenção de barrar o mod deles. Então a expectativa aí é que o Skyblivion finalmente saia ainda esse ano, e a melhor parte aí é que vai ser de graça. Só vai precisar ter o Skyrim Special Edition e, obviamente, o Oblivion original completinho com todas as DLCs instaladas. Ou seja, a Bethesda mandou os caras fazerem o jogo do zero na engine do Skyrim, e aí no ano que eles iam lançar o Skyblivion, eles lançam o remaster do jogo pra matar os caras que fizeram o mod e ainda dá uma chavezinha. Pega aí, muito boa, dona Bethesda, viu? Show de bola. Muito legal. Show de bola. Parabéns. É tipo a Nintendo, quando ela criou aquele jogo do Mario que você tem que construir as fases pros outros jogar. Nintendo fazendo escola. Fazendo escola. Mas seria diferente, né? Se esse comunicado... Por exemplo, o e-mail que o pessoal recebeu da Bethesda ali com as chaves, será que da Nintendo seria igual? Um e-mail com essa mesma intenção? Apoiamos o projeto, toma uma chave do nosso jogo aí. Ia chegar outro e-mail. Ia chegar um e-mail diferenciado lá. Ia chegar o e-mail já Departamento Jurídico da Nintendo. E chega de falar, senão a gente que vai receber um e-mail desse daqui a pouco. Diego, teve um outro jogo que também foi lançado essa semana e que muita gente achou que, inclusive, seria ofuscado pelo Shadow Drop do Oblivion, né? Mas eu já o joguei, inclusive Bonfire recebeu aí a chave, né, dele, e eu já posso afirmar com tranquilidade que é um candidato a jogo do ano de 2025. Mas antes, deixa eu dar o meu bom dia aqui pro ouvinte, pros meus colegas de bancada, especialmente pra você, Bankai, meu parceiro. Pois é, Cauezão, e aqui na bancada eu acho que só o diretor ainda não jogou, porque essa semana ele ficou só no Marathon, né? E até o final morto, cara, deu uma experimentada pra esse jogo aí, né, Dan? Com certeza, minha batatinha recheada de catupiry. Cara, é o seguinte, eu joguei, mas expectativa lá embaixo. Já falei pra vocês que esse negócio de historinha não me pega tanto. Pra mim é o seguinte, começou o jogo ali, uma musiquinha de dorama, todo mundo com a varinha de condão na mão ali, arrumando briga na pracinha ali da cidade. Aí aparece uma pintora espiritual do nada, fica fazendo umas pinturas lá na beira da praia, aí parece que tá com a manopla do infinito, começa a sumir todo mundo. E é isso, cara, pra mim o jogo... Até agora é o que eu achei, entendeu? Mas assim, efeitos visuais lindíssimos e a gameplay que eu achei que eu ia dropar por ser de turno. Não gosto de jogos, né, de turno, mas eu achei um pouco mais dinâmico assim do que as experiências que eu tive anteriormente. Tem a questão do parry ali, do dodge, né, que é a esquiva que você faz em tempo real ali durante as batalhas. Eu achei isso interessante e vou continuar pra ver até onde eu paro nesse jogo. Quem diria? Vai continuar jogando e pulando as cutscenes, né? Mas admito, meu querido Finamor, que a sua sinopse desse jogo foi impecável. E caso você, nosso querido ouvinte, não tenha entendido ainda, a gente tá falando dele, o Clair Obscur Expedition 33, que chegando. Esse é o novo... No Game Pass? Chegou inclusive no Game Pass, né? Ainda bem que a gente recebeu a chave, senão era 250 que ia embora. Sonistinha chora. Nossa, chora mesmo, cara. Esse é o primeiro game da Sandfall Studios, ou melhor, Sandfall Entertainment, ou Sandfall Interactive. E ele já vendeu 500 mil cópias, batendo de frente, inclusive com o próprio remaster aí do Oblivion, que a gente acabou de comentar. Esse estúdio, ele é formado ali por veteranos da indústria, inclusive muitos da Ubisoft, né? Não à toa ele está localizado lá na França, e o jogo também traz muitos elementos ali
da Belle Époque francesa, né? E ele aposta, como o Finamor comentou ali, num sistema de combate de turnos, mas muito interativo, né? Você realmente precisa fazer altos comandos ali de Quick Time Events para conseguir ter melhores performances nas batalhas. Ele tem uma narrativa também bem sombria, né? Como o Finamor também descreveu bastante bem. E logo no lançamento, ele já conquistou a crítica, o público, e agora tá pintando, como eu disse, como um dos candidatos a jogo do ano, acumulando uma nota 92 no Metacritic, sendo o jogo mais bem avaliado de 2025 até aqui, e acumulando uma nota da audiência que nesse momento é ou está entre as maiores da história do Metacritic. Isso mesmo, batendo jogos como, por exemplo, o Zelda Ocarina of Time, o que é muito maluco. Bom, eu só posso trazer elogios para esse jogo porque ele realmente tá incrível e a gente com certeza vai ver aí em breve uma review nossa aqui na Bonfire. Meus amigos, joguem, principalmente se você tiver acesso ao Game Pass Ultimate, que ele tá lá já incluso totalmente gratuitamente, né? Lógico, para quem tem assinatura, mas vale demais. É realmente uma obra-prima. Foi lá que você jogou, né, Cauê, na Game Pass, né? Foi exatamente lá. A Sandfall mandou uma chave pra gente baixar via Game Pass. Foi isso que aconteceu. E Diego, sabe quem não está feliz essa semana? Ele mesmo, o diretor. Ou melhor, diretor não, porque ele se debandou, né, das terras tupiniquins. Mas o nintendista BR tá triste, porque mais uma vez, além dos impostos já abusivos que existem em cima dos eletrônicos no nosso país, a própria Nintendo resolveu colocar o preço do Switch 2 nas alturas e fez do nosso Switch 2 o mais caro do mundo. E fora isso, Cauê, o Switch 2, o japonês, com trava de região, ele é literalmente menos da metade do preço do Switch brasileiro. Olha que loucura. Meu Deus. E esse é só mais um recorde pro Brasil, porque aqui a gente também tem o iPhone mais caro do mundo, o Galaxy S24 mais caro do mundo e alguns dos carros populares mais caros do mundo. Ou seja, aparentemente, a gente, o brasileiro, vai ter que ter um PlayStation em casa e um telefone Gradiente, porque os preços das coisas estão ficando surreais. Não tem mais como a gente ter eletrônico do Brasil desse jeito. Tá nervoso, Hirots? Vai lá comprar lá o Mario Kart, R$500. Vai lá, compra lá, quinhentão. Ai, ai, ai. Cara, o diretor ficou tão bolado que nem bom dia ele deu pro ouvinte, percebeu? Ele tá louco. Bom dia aos ouvintes e aos meus colegas de bancada. E Nintendo não dá mais pra te defender e eu tô começando a achar que esse vai ser o primeiro console deles que eu não vou ter. Não sei ainda, não sei. E não é só por isso, né, diretor? Não é só por causa do preço, né? Porque você também não vai conseguir comprar, porque apesar disso, a pré-venda do Nintendo Switch 2 está bombando ao redor do mundo, né? Ela teve uma pré-venda absurda lá no Japão, com mais de 2,2 milhões de inscritos para poder adquiri-lo, né? Para ter uma chance de comprar e com projeções de lançamento recorde. A Nintendo mandou 2 versões para o mercado japonês, né? Sendo que uma delas tem bloqueio regional e a outra você teria acesso, né, aos jogos nas demais línguas. E eu li um dado de que apenas 3% dos japoneses estão interessados nessa versão sem o bloqueio regional, porque obviamente eles falam japonês, né? Então tá tudo em casa. Enquanto isso, no Brasil, o preço do console virou motivo de crítica e de chacota. Muita gente sente que a Nintendo continua tratando o mercado brasileiro como secundário, apostando só na nostalgia da galera que cresceu jogando, tal qual nós 4 aqui. Vale não defender, mas pontuar que o PlayStation 5 também foi o PlayStation 5 mais caro do mundo no seu lançamento no Brasil, custando 7 pau. Então, não é nenhuma grande novidade que, infelizmente, a gente seja tão extorquido aqui no nosso país. Ô, Cauê, só pra a gente ter uma noção da diferença de preço aqui, essa versão exclusiva do Japão, ela tá por mais ou menos 50 mil ienes lá, né? Que dá aí R$1.975. E a versão multilingüe, que é a versão que a gente vai ter no Brasil, no mundo inteiro, que ela é desbloqueada, ela vai estar 70 mil ienes. Ou seja, a versão deles, que eles vão ter lá, é menos da metade do Switch brasileiro. Olha que loucura, cara. Meu Deus. É muita diferença. É muita diferença. E é um país que tem a renda per capita muito maior que a brasileira. Eles têm muito mais acesso a esse tipo de coisa lá do que o brasileiro.
E complementando aí o absurdo, meu caro diretor, a gente pode falar também do preço dos jogos, né? Porque a conversão que a Nintendo tá praticando no Brasil, ela é muito absurda e ela é inclusive despadronizada. Porque, por exemplo, o Mario Kart, que vai custar $80, ele vai ser vendido a R$500, numa conversão que daria R$6,25 por dólar. Mas o Donkey Kong Bonanza, que vai ser vendido a $70, vai chegar no Brasil a R$440, ou seja, numa conversão de 6,28. É a Nintendo fazendo loucuras com o jogador brasileirinho. Não tá fácil pra ninguém. Vai ser o recorde de desbloqueio de um videogame da história. Mais rápido a ser desbloqueado. Não tenho dúvida. Não vou me pronunciar, porque o jurídico Bonfire já tá mandando mensagem aqui. Não se atreva, ele me disse. Emulador pra PC, manda abraço. Ô, Cauê, a gente não falou o preço do Switch 2 no Brasil, a gente acabou esquecendo, mas ele vai vir por R$4.500, R$4.499. Na verdade, a gente não queria acabar com o dia do nosso ouvinte, né? Por isso que a gente ocultou essa informação, mas em nome do jornalismo, tá aí, chora. Indo para uma próxima notícia aí que pode deixar alguns fãs mais felizes e outros mais tristes, a Bonfire teve acesso antecipado ao alpha do Marathon, que é o novo jogo da Band, a mesma desenvolvedora do Destiny e do Halo. Então esse jogo, ele é um extraction shooter, ou um jogo de tirinho de distração, onde você rouba umas paradas lá e tem que sair correndo, né? E ele deixou assim uma impressão meio morna na comunidade, e eu acho que não era isso que a Band esperava, né? Esperava talvez reações mais acaloradas. Apesar do jogo ser tecnicamente estável nesse primeiro momento, pelo menos após, né, suas primeiras horas ali, o jogo tem uma gameplay bem funcional, porém o jogo sofre com um visual um pouco mais genérico ali, falta uma identidade, uma coisa que você fala, porra, esse jogo realmente me chamou a atenção por isso. Ele tem uns assets ali meio, assim, estranhos no primeiro momento, né? Ele tem também alguns problemas bem sérios com o áudio, pra quem é jogador de FPS aí sabe que isso é um critério muito importante, né? Pelo menos quando você tá ali num desempenho mediano pra um bom desempenho, o áudio é uma coisa quase que determinante, ele sofre bastante nesse sentido. Além disso, o sistema de progressão não é nem um pouco empolgante. Pra quem é fã de Destiny e sabe que uma das coisas mais chatas de fazer é fazer contrato. E qual que é o modo de progressão aqui do Marathon? Fazer contrato. No fim das contas, a sensação é que falta um pouquinho de alma ali pro projeto, né? Uma coisa que motive as pessoas a voltarem a jogar. A gente daqui da Bonfire testou, né? Todos nós jogamos um pouquinho, mas a motivação pra voltar é cada vez menor. Então hoje o Marathon parece basicamente um modo perdido do Destiny, em que poderia estar incluso dentro do jogo, mas na verdade não tá lá, e deixa aí essa sensação de que está faltando algo. Depois que o diretor falou pra mim exatamente sobre isso, Diego, que esse talvez pudesse ser um modo de Destiny, isso não me saiu mais da cabeça e realmente seria muito legal. Provavelmente ia ser difícil de balancear com um bilhão de arma que tem em Destiny, mas que ia ser legal pra caralho, puta, ia ser. Sabe o que esse jogo me lembrou jogando? Porque eu me diverti jogando ele, mas eu me divirta isso, eu desligo, eu não quero voltar a jogar, sabe? Só talvez no outro final de semana, com um amigo durante 1 ou 2 horas, é isso. Lembra quando a gente tava na escola, tem que entregar um trabalho segunda-feira, você tinha feito metade dele com muito carinho, você ficou procrastinando ali, aí você tem que, fazer outra metade pra entregar segunda-feira de manhã, e já é domingo à noite? Pra mim é isso. Falta alguma coisa ali. Ele não tem a magia da Band, ele não tem a cara de um jogo da Band, ele tem a gameplay do jogo da Band, ele tem aquela movimentação de um jogo da Band, mas ele não tem a magia e ele parece, pra mim, ser um jogo extremamente genérico. E Cauêzão, você que é um fã de jogos baseados em cinema, o que você achou da Sydney Sweeney ser uma nova protagonista aí do live action de Split Fiction, cara? Olha, eu sou fã de jogos baseados em filmes, eu sou fã dessa atriz, eu sou fã de muitos atributos que envolvem aí essa notícia. E parece mesmo que ela tá tentando de todo jeito ser a musa dos nerds, né? Dos gordos do porão da cultura pop. Então... Ô, Cauê, eu faria esse acordo, você faria esse acordo? Tem que saber se ela faria esse acordo comigo. Meu nobre diretor, é lógico que quem tá feliz com esse acordo, além de todos nós, é o John M. Chu, que, pra quem não sabe, ele foi o diretor do Wicked, o musical, né, que fez bastante sucesso, inclusive com várias indicações e prêmios no Oscar, e ele vai ser o diretor desse filme aqui. Mas vamos lá pro que importa agora, pra notícia, rapaziada, foco na notícia. Então, o Split Fiction, o novo sucesso cooperativo da Hazelight Studios, do querido Joseph Fares, vai ganhar uma adaptação live action com a
Sidney no elenco, né? O roteiro é dos mesmos caras do Deadpool versus Wolverine, o Deadpool e Wolverine, né? E por enquanto ainda não disseram qual personagem ela vai interpretar. Muito provável que seja talvez uma das protagonistas ali, né? Porque não iam colocar ela com pouco tempo de tela, convenhamos, né? Esse jogo, lembrando que ele vendeu 1 milhão de cópias em 48 horas e continua aí expandindo seu espaço na cultura pop cada vez mais. Eu acho que, assim, é unânime pra quem jogou, também afirma que é um grande candidato ao jogo do ano. Agora vamos ver aí se o filme atinge as expectativas. Ô, Diego, e ela é uma ótima atriz. Eu assisti muito aqui com a minha esposa a série Euforia e The White Lotus, e ela é realmente muito boa. E dada a carga emocional do jogo, ele tem uma carga emocional, eu acho que ela é uma ótima escolha. Não vamos ser hipócrita aqui de não admitir que é uma mulher bonita pra cacete, né? Mas ela não é apenas isso, é uma baita atriz e com certeza vai mandar muito bem neste que já é o meu filme esperado, sabe-se lá quando ele vai lançar, mas pra mim já é o filme do ano, quando quer que ele saia. Vambora! Ó, então pra fechar essa semana aí, deixa eu trazer aqui pro ouvinte 2 jogos que vão ser lançados amanhã e que valem a pena, né, da gente ficar de olho e acompanhar aí se você, assim como eu, não está abastecido com 1 milhão de jogos do Game Pass. E um deles eu já acompanhei aí nos últimos 4 anos, mas o nosso sonista da bancada aqui vai ter uma oportunidade de experimentá-lo pela primeira vez. Então agora no dia 29 de abril é lançado o Forza Horizon 5. Exatamente, esse jogo vai chegar aí pra PlayStation. Ele já tá disponível hoje pra PC e pra Xbox e possivelmente é um dos melhores jogos de corrida do mercado hoje. Pelo menos na perspectiva mais arcade, a diversão é garantidíssima. Você pode fazer lá, customizar seus carros, etc. E o tanto que eu apostei em corrida, cara, com a Kombi dos Correios, vocês não estão ligados, é muito da hora de fazer e vale a pena o investimento. Então Forza Horizon 5 chegando aí no dia 29 e na mesma data o Fragpunk também. Ô Diego, só um adendo importante aí, quem tem a PS Plus Deluxe não vai ter esse jogo de graça não, tá? Ah, não? Que dó. Freão. Que dó, que dó, que dó. Que dó, cara. Mas que dó. Ó, mas eu vou falar uma coisa pra você. Lembra quando Sea of Thieves foi pro PlayStation? Sim. Antes de ir, os sonistinhas, o que eles falavam? Pô, jogo ruim, lixo, né? Jogo lixo. Cara, quando foi pro PlayStation, foi um dos jogos mais vendidos do mês, cara. Quando ele foi lançado no PlayStation. R$700 por ano, manos. Sabe o que é bom, Cauê? Já que 700 por ano aí, você vai ter aí, ó, o benefício de ter 22 jogos retirados do seu catálogo. E entre eles, exclusivos da Sony. Ihu! Ai, meu Deus do céu. Bora! Ó, o próximo jogo aqui é o Fragpunk, que é um novo jogo da Bad Guitar Studios, que é um estúdio da chinesa NetEase e tá tentando entrar aí no mercado no mundo dos hero shooters. A ideia deles é juntar o estilo de tiro tático, né, que a galera curte, com uma bagunça ali meio controlada, graças às Shard Cards, tá? Que são cartas que mudam totalmente a regra da partida. O jogo parece bem interessante, bem criativo, e eu acho que vale a pena aí dar uma conferida. E esse jogo já vem sendo desenvolvido há um tempinho, e depois de alguns testes e alguns adiamentos, né, de última hora, pra aumentar ali a performance, deixar o jogo mais redondinho, ele vai ser lançado pra Play 5 e pra Xbox Series. E com isso a gente chega ao final do nosso episódio, lembrando que na Bonfire você sempre vai encontrar as notícias mais importantes da semana no mundo dos games, e o nosso programa vai ao ar toda segunda-feira. Mais uma vez aí, somos uma mídia independente, tudo que fazemos aqui é com muito comprometimento com a informação. E para você ficar por dentro de absolutamente tudo que envolve o mundo dos games, você pode nos acompanhar nas redes sociais, lá no YouTube, TikTok, Spotify, Twitter, Instagram. Nós temos também o nosso site, onde você vai encontrar todas as notícias que a gente veiculou aqui e outras, sempre com muitos detalhes, e todos os links vão estar na descrição aqui do podcast, não importa a plataforma que você esteja escutando. Perfeitamente, Cauê. E se o cara ali não lembra, ou às vezes, né, tipo, não consigo acessar o site porque no meu trabalho acaba bloqueando alguns endereços, você pode receber todas as notícias no seu e-mail assinando a nossa newsletter. Então você vai lá no nosso site ou aqui no link aqui por onde você tá ouvindo, vai ter lá assinar a newsletter, lembrando que é gratuito, né, você só cadastra o seu e-mail e nisso você recebe toda semana também as principais notícias do mundo dos videogames. Por essa semana é isso, nos vemos na semana que vem. Forte abraço, galera, valeu. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima, tchau, tchau. Coloca no final do cast aqui, que é só pra explicar pro ouvinte, que o Bankai, ele é um grande amigo meu e ele faz quimioterapia toda segunda-feira de manhã. E aí, quando nós não editamos o cast a tempo, o Bankai faz a quimioterapia sem ouvir o cast. E ele diz que o cast é o que agrada ele ali na quimioterapia, que é um saco você ficar horas ali tomando um remédio na veia, né? Então, só pra explicar pro ouvinte aí no final do cast. Quem é o Bankai?